Bom, vou observar essa energia toda acontecer. Mas aí a começar até um amigo que não conseguia ter a estabilidade para observar a energia, porque pagava de ideia. Isso pode ser uma indicação de que a motivação não está correta, alguma sementinha dentro do samsara que estão vindo junto. 99% de chance de ser isso mesmo. Porque, em princípio, a lucidez ela não dá uma ansiedade. A ansiedade ela sempre tem um fator espaço-temporal. Ou seja, tem uma expectativa e alguma coisa que bloqueia. Então, a gente coloca uma energia em algo, mas tem uma obstrução em alguma coisa. E a gente sente que tem que botar mais energia. E aquilo não está se completando, então brota uma aflição. O mesmo mecanismo sempre, né? Aí, por exemplo, se tu sai da bolha, ela desaparece totalmente. Totalmente essa ansiedade. A ansiedade é bolha dependente. Precisa de uma configuração que dá significado para aquilo. A natureza primordial ela não produz isso. Mas a gente pode também utilizar esse mecanismo, né? São coisas que são valiosas, valorosas, assim, a gente pode também se colocar em marcha sem ansiedade. Isso pode ser um bom treinamento, né? Essa é a diferença, né? Algumas pessoas, elas, quando se colocam em marcha, elas voltam a padrões de ansiedade. Mas a gente pode se colocar em marcha sem colocar padrões de ansiedade. É muito útil. A gente sai da bolha e entra na mandala. Ou sai da bolha e entra numa terra pura. Dentro da perspectiva do samsara, isso é problemático. Ela vai produzir ansiedade. Ir para uma terra pura ou para mandala significa manter a visão da vacuidade daquilo tudo. Então a gente repousa não no resultado, mas na intenção iluminada de Chenrezig, trazer benefício aos seres. Né? Então a intenção iluminada ela nunca produz ansiedade. Mas quando a gente opera com espaço-tempo, aí a gente tem essas coisas. O Dilma falou que a gente está atrasado, né? Melhor assim. Não. Melhor assim. Por exemplo, a gente coloca a motivação e vai indo, porque as portas elas vão se abrindo todas, na proporção exata. E se a gente tiver essa apreciação, quando as portas não estão abertas, a gente espera. Elas abrem. Assim a gente vai. Aquilo é super real, né? O problema é quando muitas portas se abrem ao mesmo tempo também. Agora estou super estressado. Mas pode surgir essas coisas mesmo, né? Ou seja, é melhor seguir com esse ritmo, né? A gente não se abalar, assim, a gente vai seguindo. Uma fórmula curta para isso é a gente dizer, olha, esses assuntos não são meus, isso é tudo Guru Rinpoche. Eu faço a minha parte limitada. E ele que deu um jeito. Aí quando vem uma citação, você diz assim, Guru Rinpoche. Não pode levar. Mas de fato, né, é melhor considerar que não é um trabalho nosso. Isso é super importante, sabe? Porque assim a gente não constrói linhagens, não constrói coisas que têm que ser sustentadas, não constrói. A gente vai construindo e aquilo também está liberado, aquilo vai andando, tem o seu próprio rumo. Inevitavelmente, a gente não tem força para fazer tudo. Né? Eu fico imaginando assim o Buda com aquela supervisão dele, olhando os seres em sofrimento por todo lado, e ele caminhando calmamente pelas estradas, chegando
falando com uns e outros, e o resto tudo queimando pelo samsara. Se ele faz uma análise estatística, faz um planejamento, ele vai se estressar. Acho mais frustrante ainda o fato de o grupo não ter sido unanimidade, né? E ter pessoas olhando para ele como inimigo, porque não tenha feito nada. Mas ele também não se abalou com isso. Essa capacidade de se movimentar, não se estressar nem quando os inimigos aparecem. Mas essa coisa acelerada que surge na mente é quando a gente sente que tem coisas para equilibrar, né? De modo causal, a gente fica super ocupado planejando aquilo. No mundo de hoje é impossível você fugir muito disso. Na vida cotidiana a gente tem que acelerar, né? Acelerar e senão não paga as contas. Senão não paga as contas. Agora, quando a gente está dentro disso, a gente também poderia dizer, bom, eu vou ficar o tempo que vai que ficar nisso, né? Mas efetivamente, se eu simplesmente seguir aqui, eu não vou a lugar nenhum, a não ser eu seguir pagando as contas. Então é como se a gente tivesse a gente entrou no metrô na direção oposta. A gente fica esperando a hora que vai parar numa estação, a gente pula para fora e entra num outro. Mas enquanto não chega na outra estação, de repente ele não para nunca. Está indo. Tipo, uau, isso aqui, eu estou bem aqui dentro, mas eu não estou indo na direção que eu preciso. Eu consigo andar, está tudo funcionando, mas eu vou parar onde? A gente precisa, nas tantas, precisa redefinir, mas a gente não sabe nem como. Não tem ideia como é que vai fazer. E parece que tudo que a gente fizer vai afetar o próprio funcionamento. Mas por incrível que pareça, as mudanças acontecem. Elas estão escondidas naquele lugar secreto, né? Que é o elemento éter, né? Então é uma boa coisa a gente parar assim, um olho para cá, outro olho para lá. De repente as coisas a gente vê. Porque se a gente entrou, tem saída. Se existem pessoas em outros lugares, é porque as pessoas entraram em outros lugares. Se as pessoas entrarem, nós entramos. Então é mais uma questão da gente olhar e pensar para onde é que eu aspiro ir, né? E não tanto olhar as impossibilidades de se mover. Quando a gente começa a olhar para aquele lugar que é ir, daqui a pouco aparecem as portas se abrem, outras se fecham, tudo acontece. Eu não sugiro, por exemplo, que vocês peçam demissão, não é isso. Eu sugiro, por exemplo, uma forma de alterar tudo é a pessoa começar a praticar as coisas incomensuráveis, as perfeições, em meio ao seu próprio local de trabalho. Paixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria no seu local de trabalho. Aí aquilo vai. É como o Buda mesmo teve um certo momento, que eu não sei o que ele tinha feito numa vida anterior, né? Ele estava nos infernos. Até ele. Ele era um bodhisattva, né? Estava nos infernos. Aí ele viu, tinha que empurrar um carro. E tinha uns guardas batendo nele. Ele começou a empurrar um carro e tinha um companheiro que resvalou e caiu. Quando o companheiro resvalou e caiu, os guardas vieram e começaram a bater muito no companheiro. Ele disse, não se preocupe, deixa que eu empurro com o carro. Ele manifestou compaixão. E nesse momento que ele manifestou compaixão, os guardas vieram sobre ele e bateram tão forte que ele morreu. Agora, morrer nos infernos pode ser uma coisa boa, né? Ele se livrou dos infernos. Aí renasceu no reino dos deuses. Rodeado de deuses. Eu acho o máximo aquilo.
Mas eventualmente a gente está num lugar, parece que a gente tem que ficar ali. Mas mesmo que aquele lugar seja proibido sair, se a gente gera qualidades amplas, a gente termina saindo. Selecionar, né, Ló? Porque tem momentos que a gente nem enxerga uma possibilidade. Jane podia falar da experiência dela, né? É verdade. Teve um tempo que eu nem imaginava uma possibilidade outra, assim. Você vai imaginando. Vai. De repente você vê mesmo. Realmente vira possível. Mas teve um tempo que eu não conseguia nem imaginar. Não tinha possibilidade, parecia. Mas tem. Vocês parecem super fechados. Parece impossível, mas tem muitas pessoas que cruzam essas barreiras, né, de visão. Assim, às vezes não é só barreira de visão. Enquanto tu está naquela posição, a outra posição não aparece. Porque não tem nem qualidades para que aquela posição apareça. Mas quando começa a se te mover, as qualidades começam a ser construídas para que possa aparecer uma outra circunstância. Eu tenho uma pessoa que eu fico também cuidando, assim, né? Hoje eu estou cuidando assim, de perto. Tem uma mente super dispersa. Mas agora, como é que ela começou a meditar? Depois de um bom tempo, assim, começou a meditar. E quando começa a meditar, aparecem outras possibilidades. Então, se a gente não começa a construir alguma coisa relativa ao lugar onde a gente vai, aquilo é como se fosse até muito difícil de receber ajuda. Mas quando a gente começa a desenvolver as qualidades referentes a outro lugar, daqui a pouco a transição acontece. Não é exatamente um planejamento do outro lugar, porque isso não não é em hardware. a gente não sabe. Não sabe como é que é. Então, eu acho que o melhor é no lugar onde cada um está, gerar benefício em toda a roda. Porque trazer benefício é o pré-requisito para a gente ir para um outro lugar. Aí o que vai acontecer? Num certo momento, porque a gente desenvolveu a capacidade de trazer benefício, vai surgir outros lugares onde você surge trazendo benefício daquele módulo, onde vocês já estão treinando. Mas é melhor não planejar nada. Deixar para agora depois, ele abre assim. Na medida exata das qualidades aparecem as possibilidades, né? Mas às vezes a gente quer adiantar, né? Eu precisava de um emprego assim, na costa do Sauípe, que pudesse. Então aí tem aquela condição favorável, aí eu medito, uma coisa assim. Tem alguém que me paga as contas, aí as palmeiras e os cocos eu estou lá, aí é só alguma coisa. Então a gente fica esperando uma mudança de hardware. Eu já vi também pessoas que têm essa qualidade de produzir um hardware, vão para o lugar, mas não encaixam. Elas não têm qualidade. Elas não geraram aquilo. Aí é como as comunidades, né? Às vezes as pessoas vão para dentro das comunidades e não funciona. Porque elas não têm a mente para aquilo. O maior problema nas comunidades não é a condição do ambiente. É a pessoa não aguenta o seu mundo interno. A pessoa não tem as qualidades para ficar ali. Ela sai. O meu nome diz, né? A gente observar o que a gente tem para oferecer. Mas o que a gente precisa gerar, porque tem muitas coisas que a gente já tem. Então é só a gente reconhecer e oferecer. Sim. Quando você teve naquela época da sua vida que questionou o budismo, como um interregno, sem estar totalmente envolvido, qual foi o insight que o fez voltar? Essa parte que eu tive uma restrição foi antes de entrar, porque eu fiz contato. Então na época eu meditava também, fazia yoga, olhava assim, aí eu li muitas diferentes coisas, e o que eu acessei no budismo foi esse aspecto da primeira volta do Dharma. É como se eu tivesse uma aspiração da visão do aspecto último da realidade. Aí quando eu olhei os aspectos condicionados de faixa 1, eu achei que aquilo não era por ali. O que me fez fazer essa transição foi
encontrar, em primeiro lugar, os ensinamentos que tratavam de Tathagata Garbha, que é essa visão a qual tem essa conexão. Em segundo lugar, método de treinar, método de meditar. Então eu achei que aquilo era super interessante, porque havia método e havia ensinamento. Às vezes está presente o ensinamento, mas não tem a transmissão oral do método. Não encontra ninguém que te diga direito como é que faz aquilo. Só tem descrições assim. Aí aquilo é super difícil, que a gente tranca em qualquer coisa. Se tranca na coisa mínima. O método não foi com o Shoghi Rinpoche aqui. O método foi com o Zen. Quando eu encontrei o Shoghi Rinpoche, eu estava bem mais adiante. Quando ele me deu a ordenação, ele disse na cerimônia de ordenação que ele estava me dando pela experiência que eu tinha tido com o Zen. Ele, na mente dele, ele olhou e viu alguma coisa que eu teria desenvolvido na época do Zen. Assim. Então, eu acho super corajoso. Quer dizer, Sorte a nossa. Essa paixão dele por nós. Sorte a nossa. deu um tiro no escuro. A mente dele no escuro não tinha A nada. mente dele, que é o vagalume, não, o vagalume na guarda dele. Por uma razão caiu. Aquilo foi estranho, porque eu nunca tinha imaginado nada assim, não tinha pensado em nada desse tipo. Aí, poxa, eu pego o telefone daquele inglês dele, né? Tá certo que, acho que uns 6 meses antes da casa eu tinha me chamado, acho que uns 8 meses antes, talvez um ano antes. Logo que o Rinpoche se instalou lá no sul, aí teve redefinições das estruturas, teve reuniões, aí o cara me chamou numa salinha lá, disse: o Rinpoche vai te dar uma ordenação. Aquilo era remoto, eu podia entender por aquilo. Uma ordenação, eu preciso lá de uma ordenação do que? Porque não se falava, essa palavra ordenação não existia em lugar nenhum. Assim. Eu também achava que o Rinpoche vai me chamar de alguma coisa. Eu preciso que ele me chame de alguma coisa. Se ele, olha, eu vou lhe dar um ensinamento sobre o Prajnaparamita, o espaço básico dos Budas em Alto Paraíso. Dos Budas intergalácticos. Aí eu penso, isso é alguma coisa super assim, isso eu quero. Mas ordenação. Também não perguntei para ela, essa conversa de homem. O que é ordenação? Por que nada? Então tá aí pronto. Sem dúvida. Aí teve o dia que o Rinpoche me telefonou. Aí ele falou naquele inglês dele: eu vou ordenar você. Lama. Aí os outros eu fui lá no Gompa. Parece que eu acho que ele se enganou. Ele falou pra pessoa errada. E disse que estava ordenando. Aí eles marcaram, aí teve um estudo astrológico para aquilo dar certo. Bonito. Aí juntaram os bruxos todos, né? Marcaram o horário, local e data. 14 de dezembro. Aí o Rinpoche ficou com aquilo na mão até a data, até o momento. Quando bateu a hora, me entregou. O chapéu, né? Eu botei o chapéu. Fotos, por favor. Mas aí ele disse nessa cerimônia, ele falou da coisa dos anos. Eu acho que não falei dos 8 pontos do Prajnaparamita.
Hoje à tarde, 14h30. Florianópolis também pulou. Entregou aí. Mas a introdução eu fiz. A introdução está muito bem. Os 8 pontos é fácil. Vocês querem ver isso? Rápido assim. Vai lá. Os 8 pontos para a Paranita. Essencialmente, nós vamos trabalhar a noção de coemergência. Essa meditação dos 8 pontos, ela é a meditação de Samapati, como se diz no Lankavatara Sutra. O Lankavatara Sutra ele descreve a prática de Samapati. Samapati a gente poderia resumir como a prática a partir do obstáculo. Ou seja, nós consideramos que os obstáculos eles são aquilo que vai purificar e potencializar a nossa prática. Então aqui nós vamos começar trabalhando focando as aparências, porque as aparências é que nos iludem. Então eu poderia seguir o caminho de Shamatha, o próprio caminho do Prajnaparamita, num sentido interno, localizando a minha mente, olhando para a minha mente. Mas olhar para a própria mente é mais difícil do que olhar para as coisas diante de nós. As coisas diante de nós, pela coemergência, elas são idênticas à mente. Ou seja, de manhã, tu quer saber como é que está a tua cara, tu pode apalpar assim, tentar virar o olho e olhar. Mais fácil olhar no espelho. A realidade ela é um espelho que reflete a tua mente. Então, mais fácil tu olhar a tua mente pelo espelho. Ela está visível. Ela está assim, completamente escancarada a tua mente. Assim, nós olhamos a mente através dos objetos que surgem à nossa frente. Vamos supor que tivesse um pernilongo esvoaçando aqui. Quer dizer, mente de pernilongo assim, ele não escuta nada do Dharma, não tem nenhum respeito, vai picar os praticantes ou o próprio lama. Pensa, se ele tirar uma gota de sangue do lama, onde é que ele vai renascer? Como um pernilongo. Assim, né? É isso, ele tem apego a isso, ele vai nascer desse modo. E aí está ali. Então ele estava no meio dos sons do ensinamento do reino humano. Não foi capaz de ver isso. E tu olha o cachorro na porta, mesma coisa. O gato andando pelo colo das várias pessoas, mesma coisa. Assim. Então as pessoas não ouvem. Por quê? Porque elas estão dentro dos seus próprios mundos. Agora, quando nós olhamos em volta, o que nós vemos? Se a gente vê o mundo dos deuses, dos semideuses, dos humanos, dos animais, dos seres famintos e dos infernos, nós estamos no samsara. Se a gente olhar e ver tudo externo, isso é o samsara básico. Se a gente estiver ativamente pensando que a gente tem que fazer coisas para que coisas apareçam, a nossa energia se sustenta, o nosso corpo se sustenta, as coisas todas se sustentam, isso é o samsara. Então agora nós vamos treinar, porque a gente olha para tudo ao mesmo tempo e fica envolvido. Então eu vou utilizar a experiência que eu desenvolvi em Shamatha para poder olhar primeiro uma almofada. Aí eu vou olhando coisa por coisa, pessoa por pessoa, situação por situação. Mas se eu olhar para aquilo e eu conseguir ver vacuidade e luminosidade, aí está tudo feito. De modo geral, não consigo. Então eu tenho que criar um método de decomposição da experiência, de tal modo que eu consigo girar aquilo e escapar da aparência condicionada que ele manifesta. Então, essa é a introdução aos 8 pontos da Prajnaparamita. Assim eu vou começar escolhendo um objeto, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro. Eu escolho um objeto e começa a contemplar todos os elementos de coemergência.
uma almofada, eu vejo mente. Se eu não tiver uma mente posicionada de um certo modo, eu não vejo almofada. Eu posso até desconfiar, não, almofada, todo mundo está vendo almofada. Mas eu posso imaginar, para os mosquitos a almofada não é uma almofada. Se a gente está num ambiente onde não há peso no corpo, as almofadas, bancos, cadeiras não tem sentido. Aí nós começamos, a gente retrocede a almofada para a função dela. A gente retrocede a almofada para o peso do corpo, para a dor nas articulações. Então esse é um exercício que o Buda faz no Surangama Sutra, de retroceder a aparência para o fator que dá origem à utilidade para aquilo. Então, nesse sentido, essa é uma forma da gente perceber a coemergência. Então, a almofada coemerge com essa parte nobre, com ossos. Quando a nossa consciência está nessa região, e a almofada não faz sentido. Então isso é mente, né? Então é a coemergência do objeto com a mente. A forma é esse objeto. Então eu entendo que a forma como alguma coisa abstrata, né? Por exemplo, eu posso tirar essa almofada, na ausência de uma almofada com essa forma, eu posso enrolar um cobertor, eu posso enrolar uma toalha de banho, eu posso pegar um casaco. Porque a forma abstrata da almofada, ela está além da aparência da almofada. Ela está num nível mais sutil. Então eu vejo que esse nível mais sutil, ele precede o surgimento da almofada como tal. E essa função, por sua vez, ela remete a um outro fator condicionado anterior, assim, no caso, por exemplo, cansaço, dor, etc. Eu sempre vou recuando. Então eu vejo que eu não vou recuar depois do cansaço para outras coisas mais fundamentais. Eu não vou fazer isso. Eu vou me dar conta apenas de que o elemento ilusório de cansaço e de atenção no corpo, ele me gera a função de uma almofada, que eu posso cumprir com uma almofada com alguma outra coisa que, enfim, vai fazer aquilo. Mas o fato de que várias diferentes coisas podem ser essa almofada, revela que tem uma coemergência primeiro entre a mente e a função, né? E aí eu termino olhando e vendo algo que opera. Então isso é a coemergência entre a forma e a mente. Mas aí eu vejo imediatamente a energia. Ou seja, eu estou com o corpo cansado, eu olho a almofada, olho em volta, ninguém pegou eu. Então tem uma energia que aciona o meu movimento. Eu vou ali, pá. E não só isso, como eu tenho um elemento que constrói aquilo. Olho para aquilo, né? Aquilo já virou um pouco meu. Se vem alguém na frente e pega a almofada, aquilo eu já dou uma olhada. Dependendo se for uma criança, eu já dou um pouco. Então, mesmo que não tenha nada escrito em lugar nenhum, aquilo já é meu. Meu olhar já olhou. O que significa meu? Eu já estou movimentando energia a partir daquela visão. Então tem uma energia. Quando vem alguém que pega a almofada, minha energia fica no ar frustrada. Aí ela assopra a cobra. Aí a cobra... Eu já tento me defender. Aí vem uma regra. Em primeiro lugar, quando a gente vê a almofada de quem olha primeiro, não de quem pega o primeiro. Aí surge uma outra facção. A almofada de quem pega primeiro, não de quem olha primeiro. Entendeu? Aí o universo se divide em dois. Mas, inevitavelmente, surge energia. A energia, a gente vai ver que todo esse funcionamento, ele só opera porque tem uma paisagem que está ligada ao fato de que nós estamos num evento, que a gente vai precisar continuar aqui, o corpo está doendo, eu preciso de uma almofada. Então tem uma paisagem. Porque se a gente estiver numa outra paisagem assim, o retiro terminou, se levanta e vai embora, não precisa mais almofada. É assim. Então tem uma paisagem complexa que dá significado àquilo tudo. A gente, por exemplo, se fosse uma coisa real, a gente não precisava ficar irritado. Porque quando a gente vai pegar uma almofada, o outro pega,
ficar irritado, porque afinal já tinha outra almofada em caminho, que aliás melhor que aquela. Mas na paisagem mental onde a gente estava equilibrando aquilo através daquilo, então a gente teve uma irritação inútil. Essa irritação inútil mostra que aquilo não era uma sabedoria, era uma irritação inútil, era uma paisagem, era uma obstrução da mente. Então a paisagem é isso. Agora, junto com a paisagem, tem um aspecto de identidade, né, que pode brotar. Então a gente brota a raiva do outro que pegou na frente, a gente diz, me irrita muito, a gente começa a falar da gente mesmo, me irrita muito essas pessoas que não olham para os outros e pegam as coisas na frente. Como é que ele não viu? Ele viu que eu ia me movimentar, correu lá e pegou. Eu acho que os budistas não deveriam ser assim. Da minha parte, eu não sou mais budista, entendeu? Porque é para isso que nós vamos, então eu já não sou mais. Por isso está falando de si mesmo, né? Está falando de identidade, das expectativas e os impulsos, ela associa ela mesma, né? Então tem a identidade, isso. Aí tem uma visão de causalidade da ação também. Essa almofada retiraria a minha dor. Tem uma causalidade associada aos objetos. Tem um propósito. Eu com essa almofada, eu me mantenho na prática e sigo. Sem ela, eu vou ter problemas. Além do mais, eu vou ficar com um dano. Tem uma visão estratégica. Ou seja, eu estou nesse retiro, eu quero atingir a iluminação no final do tempo. Tem uma visão estratégica. Tem uma urgência. Eu estou velho, você não pratica agora, não atinge. Quando a criança levou a almofada, é o fim. Nessa vida não vai mais. Então esse conjunto todo é uma bolha de realidade, que a pessoa está dentro daquilo, ela não atravessa a bolha, incrível. Ela dá solidez e fica presa nisso tudo. Então agora a gente chega até esse ponto da bolha, a gente, estava encarado, não estou mais, Então tem essa risadinha que é a liberação. Tem uma outra meditação que é mais curta, sobre esse mesmo teor, que é assim, eis uma almofada. Não é uma almofada, mas é uma almofada. Aí tu olha um casaco enrolado, tu diz, é uma almofada, mas não é uma almofada. Mas é, por favor, não presta ele. Assim. Então o é, não é e é. Então o primeiro é um é iludido. O segundo, o não é, a segunda afirmação, ele é uma afirmação rigorosa, mal-humorada. A terceira volta do Dharma é a terceira afirmação. Aquilo é. Mas aquele é um é mágico, te acessa o mundo mágico onde as coisas passam a ser. Elas não são, mas elas são. Então esse é o ponto. Né? Aí, então aqui eu descrevi agora por último o que era o A. Né? O que eu escrevi longamente foi o B. Agora o C seria assim. A gente passa do exemplo da almofada para outro, depois para outro, para outro. Encontra muitas bolhas de realidade associadas a muitas diferentes coisas. E nós vamos decompondo a aparente solidez externa das coisas. Porque a gente reconhece o aspecto interno, a coemergência. Mais adiante nós vamos pegar a coemergência, em vez de ficar com o objeto, nós vamos perguntar, mas o que é que constrói a coemergência? Eu vou ficar com a mente de novo, né? A gente começa com o objeto para poder olhar a mente. Depois nós olhamos a mente de forma mais profunda. Nós vamos ver que o próprio fenômeno da aparição dos objetos diante de nós, aquilo é manifestação luminosa da própria mente. E de novo, a noção da sabedoria do espelho, ela aparece. Porque quando a gente olha no espelho e se vê, não tem ninguém do lado de lá do espelho. Não tem ninguém ali. Aí a gente vê, a gente pisca e o outro pisca. Mas não tem ninguém ali, não é? Não tem. Essa meditação não é assim, discursiva, né? Ela não precisa ser discursiva. Mas
Mas se a pessoa precisa ser introduzida, vai ter que ser introduzida por um método discursivo. Mas quando a pessoa estiver olhando, ela olha com a mente, né? Mas ela precisa olhar objetos que parecem do lado de fora. Ela começa onde ela está, com uma visão separativa. Ela termina convergindo isso para a visão límpida da mente, a visão da mente interna, como aquela que produz a aparência. Do mesmo modo, a gente pode pensar como que aparece uma imagem atrás do espelho, se não tem nada ali. Como é que é isso? A gente vê a ilusão da mente produzindo justamente pelo raio luminoso, como é que ele anda. A gente estuda em física e estuda isso, né? Como é que a luz entra pelo olho e a gente vê como se fosse um objeto atrás. Na verdade, é a luz que sai do corpo, que bate ali e vem. Mas quando ela vem, a gente concebe como se fosse um objeto atrás. E a gente vê o objeto. A gente vê com o olho. Pode, dependendo do que for, do espelho que for, ele pode ver invertido. Assim, o item C seria a gente começa a passar para diferentes objetos, diferentes bolhas. Super útil olhar as bolhas do trabalho, olhar as bolhas de casa, olhar tudo assim. Nesses vários itens, que é forma, mente, energia, paisagem, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, urgência. Depois, eu considero muito importante examinar também as borbulhas. Tem as bolhas e as borbulhas. Borbulha. Eu vou explicar o que são as borbulhas. Assim, quando a gente fala em bolha, isso precisa de uma mente treinada para ver bolha. Por quê? Porque a mente tem que estar estabilizada em chamada. A maior parte das pessoas não tem bolhas, elas têm borbulhas. Ou várias experiências que podem até se misturar. Essas experiências, elas produzem essas experiências de borbulha, ela produz uma desorganização da mente. Então nem sempre as pessoas estão dentro do samsara iludidas numa bolha. Uma pessoa serena está dentro de uma bolha, mas uma pessoa agitada, ela está no meio de várias coisas que se introduzem, assim, vindas de diferentes lugares e se chocam. E às vezes a gente se confunde nisso, né? Porque a gente olha uma coisa sobre um olhar de uma bolha, mas como surge uma borbulha do outro lado, a gente olha a mesma coisa sobre uma outra visão. E aquilo se choca um pouco, a gente fica com contradições internas. Assim. Como a gente não entende bem isso, a gente pode ir saltando de uma coisa para outra, começa a olhar agora de um outro jeito aqui, depois vai de um outro jeito, depois olha de um outro jeito. A gente se atrapalha no meio desse processo. Assim. Quando vocês olharem essas bolhas, de borbulhas, vocês podem começar olhando só as bolhas, porque vocês já treinaram, vocês têm uma mente estável, serena, focada. Então vocês só têm bolhas. Mas aí vocês passem pelos 6 reinos, 6 bardos. Vocês passem por isso, assim. Então vocês vejam os 6 bardos como exemplos disso, né? Nós estamos aqui acordados, agora eu olho o bardo do sonho. Eu olho o bardo da meditação. Vejo que cada um deles pode propiciar uma bolha específica. Tem bolhas específicas nisso. Assim. Aí tem um bardo do morrer. Como é que a gente olha nossas coisas enquanto elas estão morrendo? Aí, eventualmente, você pode imaginar o bardo do pós-morte, onde não há sentidos físicos, só tem os sentidos físicos, só tem os olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, e mente abstratos. E vocês podem olhar o vir a ser, ou seja, o renascimento, né? Aquilo que está nos impulsionando para a gente dar sentido às coisas.
que é muito parecido com o que acontece quando nós estamos aqui, saindo de uma bolha e construindo uma outra situação. Isso é renascimento. Como vocês olhem isso. Aí vocês olhem a ciência, as evidências da ciência sobre as coisas, se elas caem nesse aspecto de bolha ou não. Vocês olhem exemplos associados à causalidade aparente das coisas do samsara. Bom, se o samsara é causal e eu consigo prever as coisas, então elas são externas. A gente precisa ultrapassar essa armadilha de vez. Aí a gente olha os jogos de tabuleiro. Tem uma causalidade, tem um aspecto matemático. Então ele não tem uma realidade sólida ali dentro. Aí vocês olham o samsara inteiro, surgindo como um jogo desse tipo. Aí vem o entender. Vocês olhem um por um dos 12 elos, contemplando a coemergência a partir de cada um dos 12 elos, como que aquilo aparece. Tudo isso, esses A, B, C e D, se referem ao item 2. O item 1, a gente puxou um exemplo prático à frente, que pode começar com forma, mas se vocês quiserem meditar de forma mais extensa, vocês usem forma, depois sensação, depois percepção, formação mental e consciência, os 5 skandhas. Por outro lado, se vocês forem profundamente em forma, naturalmente vocês vão ver sensação, percepção, formação mental e consciência. Mas não precisa tanto assim, né? Se vocês conseguirem trabalhar bem a forma. Aí vem o item 3. O item 3 é assim. Depois de ter passeado por dentro disso, visto a coemergência, vocês vão dizer, não existe de fato uma almofada não almofada. A almofada depende do meu olhar. Então isso é a vacuidade da almofada. Ainda que ela esteja ali, ela é vazia. Aí o item 4 é perceber o aspecto luminoso. Uau, existe a almofada. O item 5 é não dissociar um do outro. Isso não é, mas é. Item 5. Aí vem o item 6. Eu olho para a almofada e contemplo a energia, contemplando 5 lumes. Elemento éter que apareceu. Eu respirei pela almofada, gerei um calorzinho pela almofada. Aí estou me movendo, elemento água, fogo. Aí menino vindo. Aí eu vejo 5 lumes se movimentando em nós. E a sua relação com a vacuidade, ou seja, os lumes se movimentam em algo que é vazio. Aí o menino pega a almofada, olha para nós e diz, você está sofrendo por algo que é vazio. Aí vem o item 7. Nós contemplamos a magia desse processo todo. Ainda que ele ocorra, tem a causalidade, que está tudo funcionando, tem uma magia dentro disso. Então ele não é sólido. Aí nós sorrimos, que é o item 8. Diz assim, o samsara nos pega direitinho, cair direitinho. E nós percebemos, se a natureza vária, todas as coisas têm essa substancialidade. Não é que elas não operem, elas operam, mas elas não são sólidas. E essa percepção dessa natureza vajra, ela é a oferenda de Samantabhadra. Nós fizemos um trajeto, olhar alguma coisa que é sólida e externa, e até o ponto de perceber a natureza vajra, e isso corresponde à oferenda de Samantabhadra, que é a oferenda de lucidez. Não é que eu estou oferecendo algo para alguma coisa. A oferenda de lucidez. Então aquele sorriso que apareceu, ele não é um sorriso por causa da almofada. É pelo fato de que brotou energia, eu estava condicionado, limitado, e agora eu
me vejo livre daquilo. Eu sou eu. Então a liberação ocorre pelo riso e não pela seriedade, não pela destruição das aparências, mas pela iluminação das aparências. Então quando a gente começa a iluminar as aparências, a mente tem um aspecto correspondente. A gente começa a desobstruir esses fatores correspondentes. Então, essencialmente, através dos 8 passos do Prajnaparamita, a gente trabalha na mente através da aparência e não através de contemplar internamente. Eu contemplo internamente pelo espelho. Aí, se vocês quiserem lembrar por que isso é tão especial, vamos lembrar assim os gregos, né? Para destruir Medusa, não pode olhar para ela, você tem que olhar para o espelho. Aí tu consegue destruir ela. Vamos supor que, só para a gente lembrar, assim, esse aqui é mais um obstáculo que a gente só consegue ultrapassar se a gente olhar para o espelho. Se a gente olhar para a coisa mesmo, a gente não consegue ver. Então isso é isso. Meditação dos 8 pontos. Como está gravado, aqui perto. Aí vocês podem voltar a estudar com a Jane, com a Denise. Onde quiser. Se quiserem pedir para ela também. Está gravado também, né? Está curto. Tem a vantagem, né? Ficou curto. Se eu tivesse tempo, falava 2 dias. Então vamos fazer a dedicação. Não puder o bolo, não sei o que é bom, embora. Não estou ansioso, mas temos que ir.